Aos quase 6 anos, uma criança que só responde com chantagem, é porque eu iniciei isso em algum momento da vida dele e acostumei ele a isso. Aí depois, quando eu quero tentar fazer diferente, não funciona. Nenhum de nós funcionaria, né? É a mesma coisa que você acostumar, sei lá, um gatinho, um cachorrinho, um ratinho, né? Se adestra, né? Se ele faz isso, ele ganha o suquinho de laranja, depois você tira o suco de laranja e quer que ele continue fazendo, não vai fazer. Eu preciso começar a mudar o meu olhar em relação à criança. Eu não posso achar que o problema é dela. Eu preciso pensar que o problema é na forma que eu estou conduzindo e no ambiente, né? Então, se eu quero um comportamento diferente da criança, eu não tenho que alterar a criança. Eu tenho que alterar a forma de conduzir e o ambiente. E aí a criança vai responder diferente, né? Porque enquanto eu vejo o problema na criança, eu me afasto da solução. Para mudar a regra do jogo, ele só funciona na chantagem porque eu só sei fazer na chantagem. Então, para mudar a regra do jogo, é injusto querer que ele mude, funcione de outro jeito, se eu não sei fazer de outro jeito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ter muita paciência e persistência, porque 5 anos que a coisa está funcionando de uma mesma forma, quase 6, para mudar não é simples, né? E para ele é toda a vida dele. Se fosse 5 anos para nós já era difícil, para ele é a vida inteira, né? E além disso, além de paciência e persistência por conta disso, eu preciso buscar recursos, como fazer diferente, né? Como funcionar de outra forma. E aí, eu não vejo outra alternativa que não seja estudar para ser mãe. Estudar para educar. Eu não sei se você já fez algum curso para ser mãe, para educar. A gente só consegue aprender esses recursos de como funcionar diferente se a gente estudar, porque pelo piloto automático nosso, a gente vai funcionar como o nosso temperamento. Se o nosso temperamento é da raiva, a gente vai funcionar no grito, na ameaça, no castigo, na chantagem, porque a gente funciona assim por natureza. Somado à nossa criação, à nossa bagagem de cultura, que vamos combinar, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos é muito... aprimorada esse olhar, essa cultura, essa forma de lidar com a criança, né? Claro que eu estou generalizando, né? Óbvio que a gente tem pessoas que fazem uma forma bacana de educar, sim. Mas de uma maneira geral, a gente acostumou a desrespeitar a criança. Acostumou a achar que o problema é dela, que ela não responde, que ela não faz o que eu peço, que ela não se mexe, que ela... A gente acostumou a achar que a culpa é da criança, né? A gente foi criado assim. Até porque é a ponta mais fraca do sistema. E o que é que começa a acontecer se eu não for buscar recursos para fazer diferente, para mudar o ambiente? Vou levar para um profissional que vai diagnosticar algum problema na minha criança e eu vou começar a medicar. Porque daí daqui a pouco começa a ter problema na escola, começa a ter dificuldade aqui e acolá. E o problema é da criança, vai para o médico, porque quando a gente tem problema a gente vai para o médico, né? Na nossa cultura. E daqui a pouco vem remédio, né? Então, se você ver o gráfico das crianças, por exemplo, que estão tomando Ritalina para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho um gráfico que mostra 2010 a 2013, é gritante o crescimento. A gente está colocando o problema na criança, porque é mais fácil, né? E o sistema gira, né? A indústria farmacêutica, todo mundo querendo ganhar dinheiro, né? E achando que estão fazendo bem também. Não acho que são todos mal intencionados, né? Acho que tem gente achando que é isso mesmo, que é assim que faz. Mas eu ouso dizer que tem muita criança sendo medicada por falta de manejo nosso para lidar com elas, por falta de conhecimento sobre temperamento. Não é possível se desenvolver como mãe sem se desenvolver como ser humano, como pessoa. Então, se eu quero melhores resultados, e aí vale para todas as relações, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me melhoro, eu melhoro a resposta do outro para comigo, né? Sempre. Porque eu vou me melhorando, eu vou tendo mais recursos, mais possibilidades e eu vou conseguindo mudar a resposta do outro. Eu digo que um filho é nosso, ele é nosso filho, mas ele não é só nosso, porque ele é filho nosso, é filho do outro, é enteado do outro, é neto do outro, é sobrinho do outro.
é primo do outro, então ele não é só nosso, né? É aluno do outro, ele é alguma coisa de um monte de gente que tem relação com ele, né? Então, assim, por mais que eu seja a mãe, a autoridade maior, quem deveria realmente escolher como as coisas vão funcionar, na prática não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, todo mundo que está na relação com a criança influencia muito, muito, né? E aí, eu tenho uma série de coisas para pensar, que é, eu vou trabalhar nessa relação e buscar mudar isso de alguma maneira e fazer treinamentos, fazer cursos, buscar, por exemplo, a PNL, né? Programação Neurolinguística, para ver como é que eu vou conduzir isso aqui, como é que eu vou alterar essa dinâmica. Para mudar uma dinâmica, adulto-criança, basta o adulto querer, porque a criança já responde diferente, até porque ela é muito mais nova, as coisas já estão cristalizadas, mas não tanto. Mas dois adultos para mudarem a dinâmica, não basta só um querer, né? Porque por mais que a mudança de um altere o outro, a resposta do outro às vezes muda e tal, às vezes a estrutura do outro tá tão comprometida e ele tá tão fechado que eu não consigo afetá-lo, influenciá-lo o suficiente. Como conversar com a criança? Porque às vezes a gente fala assim, tem que conversar, tem que dialogar com a criança. Aí a pessoa fala, eu tô dialogando e não tá adiantando. Como é que você tá dialogando? Aí eu vou descobrir, a pessoa falou assim, não, eu fui fazer um combinado. Você não fala que tem que fazer combinado? Não funcionou. Eu falei, mas como que você foi fazer o combinado? Faz de conta que eu sou a criança, faz comigo, né? Aí a pessoa fala assim, ó, nós vamos combinar aqui agora, hein? Daqui 10 minutos você vai desligar a TV e tomar banho. Tá combinado? Isso não é combinado, isso é uma imposição, né? Isso é um autoritarismo, é de cima, impôs e acabou, né? Então, assim, a pessoa achava que estava fazendo combinado. Então, no curso você vai percebendo isso, que às vezes coisas que você acha que está usando, que você acha que está fazendo, que você acha que já sabe, na verdade, ainda é uma visão antiga da nossa cultura sobre a criança, sobre a educação. Tem dado muito resultado para muita gente, sabe? Então, assim, é muito bacana a quantidade de pessoas que relatam a transformação a partir das mesmas práticas. Então, assim, dizem que não tem manual, não tem... Filho não vem com manual, não tem receita, né? É verdade que não tem manual e não tem receita, mas existem práticas, visões, formas de funcionar que aumentam a chance de dar resultado positivo, entende? Claro, não vai funcionar exatamente igual para mim e para você. Mas se a gente seguir uma linha meio comum, a chance de eu e você termos resultados melhores é significativa, sabe? Para as duas. Tem algo a ver com o ser humano, com as relações humanas, né? E a gente é muito diferente, mas nem tanto, sabe assim? É muito igual, mas é diferente, né? Mas tem uma base comum. Né? E aí a gente começa, por exemplo, a necessidade de pertencimento é de todo ser humano. A necessidade de segurança é de todo ser humano. Então a gente tem algumas bases que é de todo mundo e que a gente começa a trabalhar em cima delas e a gente começa a ter resultados melhores com todo mundo, né? Então a gente aprendeu a se comunicar às vezes de uma forma muito violenta e nem sabe que é violenta, né? Então quando a gente começa a estudar, a gente vê como a gente é violento sem saber, sem querer, né? E aí, assim, a nossa visão tradicional de educação é: a gente tem que punir, bater, castigar, privar, ameaçar ou chantagear para conseguir resultado. E aí eu te pergunto, como é que fazendo esse monte de coisa negativa eu tenho esperança de conseguir o melhor da criança? Na verdade, fazendo esse monte de coisa negativa, geralmente eu vou conseguir o pior da criança. Ou uma obediência dissimulada, só porque vai ganhar alguma coisa, ou fica bonzinho por interesse, ou fica agressivo, porque tá com raiva mesmo, porque levou um esporro, porque levou uma bronca, porque tirou alguma coisa que ele gostava.
Ou uma criança que começa a mentir e omitir coisas, porque não quer passar pelos castigos, então ele diz que não fez, que não foi ele, ou ele não conta, né? Então eu começo a tirar o pior da criança. É isso que eu começo a trazer à tona, sem querer, sem saber. Não é consciente, se eu soubesse eu não faria. Mas todo mundo sempre fez assim, foi assim que eu aprendi, eu acabo repetindo por piloto automático. Né? Então quando a gente para, e lá no curso é isso que vocês vão ser convidadas, a parar e ver, caramba, tem outro jeito de funcionar, tem outro jeito de funcionar, olha só o que a gente está fazendo, é mesmo, faz sentido, né? A gente mente que o nariz vai crescer se falar mentira, pro menino não mentir. Como é que você mente pro outro não mentir? Às vezes a gente agride, a gente bate ou a gente toma alguma coisa do outro para devolver pro outro não ser agressivo. Eu vou pegar isso aqui de volta para devolver para ele porque você arrancou da mão dele. E você fez o que agora? Arrancou da mão dele. Percebe como a gente é? A gente é agressivo para a criança ser pacífica, a gente é mentiroso para a criança falar a verdade, né? A gente fala alto, fala baixo, não grita comigo. A gente grita para o menino falar baixo. Então, a gente faz tudo ao contrário sem perceber. Então, quando a gente para avaliar, o que a gente aprendeu de educação está cheio de incoerências. Por isso que a gente tem dificuldade para ter resultado. Só que a gente não percebe, porque a gente está no sistema, né? A gente já se acostumou com ele. Para você fazer diferente, você precisa mudar sua visão sobre a criança, tá? Enquanto você vê a criança como alguém que te deve, por exemplo, obediência, porque você é a mãe, e a criança deve obediência cega 100% do tempo, já não vai funcionar, certo? Então, eu já preciso começar a ver a criança como um ser diferente, que tem dentro de si um professor interno, interior, que eu preciso aprender com ela, então eu preciso observar mais, entender melhor dessa criança, participar mais das coisas que são interesses dele para criar vínculo com essa criança, para ter conquista da obediência, do amor dessa criança, né? E aí eu tenho mais chance do que eu pedir, ele querer fazer. Porque eu estou num vínculo, numa conexão. Eu tenho que almejar conectar com a criança e não controlar a criança. Porque quando eu estou conectada com ela, a chance dela fazer alguma coisa que eu peço e eu também fazer alguma coisa que ela pede aumenta. Porque nós estamos em conexão. A gente realmente se admira, a gente realmente se ama, a gente realmente tem vínculo. Dizer mais sim do que não é um outro recurso nobre de educação. Quando eu digo sim, 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 eu faço um saldo que a hora que eu preciso sacar o não, eu tenho crédito. Quando eu falo não, 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 é mais um não na vida. Se eu ouvir todos esses não faço nada aqui, ó. Aí digo não. Então esse também é um recurso nobre de educação. E aí quando você precisa sacar o não no menino que já tem 6 anos, você consegue conversar. Você lembra que a mamãe disse sim para isso? Você lembra que a mamãe disse sim para isso? Você lembra que a mamãe disse... Isso aqui a mamãe está dizendo não por causa disso, disso, disso. Porque realmente não tem jeito. Ele percebe que na verdade se você pudesse, seria assim. Então a relação vai se fazendo de outra maneira, você percebe? Sabe? Outra coisa, às vezes a gente tem uma visão assim, não tem que dar satisfação, é meu filho, não é meu pai, não é minha mãe, não sei o que, é uma visão assim. Não, dê satisfação, converse, dialogue, fale, porque daqui a pouco você vai querer satisfação. Então, a relação com base na reciprocidade, tratá-lo de verdade como você aceita ser tratado por ele, não fazer com ele o que você não aceita que ele faça com você. Sabe? Tratá-lo como um indivíduo de verdade, respeitoso, sabe? Claro que não é simples a mudança, agora tem uma ponte para atravessar. Porque como ele já está acostumado há 6 anos num sistema de chantagem, talvez ele não vai nem saber o que fazer agora também, talvez não vai funcionar no começo, você vai falar, não dá certo. Por isso que eu estou falando para você estudar. Porque não adianta eu substituir a chantagem por um outro recurso qualquer sem mudar a cabeça. Se não sabe o que acontece, igual já vi, gente com a mentalidade ultrapassada de educação, tentando usar Montessori, comunicação não violenta, disciplina positiva, programação neurolinguística para o moleque obedecer cegamente. Ou seja, usando recurso nobre para fazer funcionar uma mentalidade não nobre ultrapassada.
Por isso que eu falo, precisamos estudar. Não é só pegar uma ferramenta nova e botar aqui no mesmo sistema. Precisa mudar o sistema. Entendeu? Mas já tô te dando algumas. Mesmo assim, eu já tô te dando algumas porque eu não quero que você vá embora sem ferramenta também. Tá? Então, conversar mais, se aproximar mais. Por exemplo, você pede alguma coisa. Filho, vem almoçar. O menino não vem. Uai, ele deve estar fazendo uma coisa que interessa muito para ele não vir, não é? Vai lá. Gasta 2 minutos, se interessa pelo que ele está fazendo. Vai ver o que é. Por que ele tá tão bom assim que ele não quer nem vir almoçar, gente? O que chama tanto assim a atenção dessa criança? Deixa eu descobrir. Aí se interessa, vai lá, fica 2 minutos, conversa um pouco, se interessa por aquilo. E aí você criou rapport. Você foi, acompanhou o que ele estava fazendo para depois tentar conduzir. Filho, agora vamos almoçar? Que a gente precisa ir para tal lugar, que a gente tem hora, que a gente tem alguma coisa, enfim. A chance é muito maior que ele venha do que você chamar, gritar, chamar de novo, ameaçar, xingar. Se eu tô no lugar dele, eu não tô dizendo que você faz isso, tá? Tô dando exemplo de educação tradicional que a gente vê por aí, né? Mas se eu tô no lugar dessa criança, se eu não fui a primeira vez, na hora que começa a fazer o resto, aí que eu não fico com vontade de ir mesmo, né? Percebe? E aí eu dei um exemplo do almoçar, mas é para qualquer coisa na vida, né? E comportar-se bem não é porque vai ganhar alguma coisa, é porque você é bom. Você se comporta bem porque combina com você. Você é bom. Fala coisas bacanas sobre a identidade dele. Você é bom. Você é organizado. Você é. Minha filha, a gente fala até que vira. Tá? O nome disso é fé. Acreditar nas coisas que não são como se já fossem. E a gente fala, sabe? Você é interessado, você é inteligente, coisas boas. Não fale nada de negativo sobre a sua criança, principalmente na frente dela, mas nem sem ela. Porque o que a gente fala, a gente programa o cérebro para acreditar que a criança é assim. E a criança é boa, na essência ela é boa. Se ela não está sendo boa, é porque a gente não está propiciando um ambiente para ela ser. Porque na essência ela é maravilhosa.